A palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no 9º capítulo, a partir do versículo 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Existem algumas coisas em Jesus que me fascinam. Uma delas é o fato de Jesus ter a capacidade de sentir o que nós sentimos. Deus entende a nossa dor em Jesus, porque um dia Jesus decidiu virar gente. Ele se vestiu de humanidade, veio para essa terra, deitou na nossa cama, comeu a nossa comida, bebeu a nossa água, sentiu o calor do nosso sol. Jesus, ele entende perfeitamente a nossa humanidade. E isso me fascina no Evangelho, isso me fascina em Jesus. A segunda coisa que eu acho extraordinária em Jesus e se encontra dentro desse texto que lemos é que Jesus sempre soube quem era a multidão. Jesus nunca se iludiu com a multidão. Jesus nunca fez da multidão um meio para extorquir, para arrancar daquele povo alguma coisa para si. Pelo contrário, Jesus sempre ofereceu muito mais do que recebeu. Jesus sabia quem eram aqueles que estavam à sua volta. Portanto, Jesus olhava para a multidão e a multidão não era sinônimo de sucesso. Pelo contrário, Jesus olhava a multidão e a multidão para Jesus era sinônimo de trabalho. Pensando nisso, eu gostaria de meditar um pouquinho aqui com vocês sobre a grande seara. Esse lugar conhecido por Deus. E o texto que nós lemos diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Por quê? Porque ele sempre entendeu a necessidade das multidões. Jesus sempre soube o que as multidões precisavam. Jesus sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que nós queremos, ele sabe o que nós realmente precisamos. Então ele discerne as necessidades das multidões. Jesus não é só o mestre, não é só o pregador, Jesus não é só aquele que cura, porque as necessidades em um ambiente vão variando de pessoas para pessoa. Talvez a minha necessidade não seja a sua, e a sua necessidade também não seja a minha. Mas Deus, ele sabe quais são essas necessidades, mas ele não apenas conhece, mas ele pode suprir todas as nossas necessidades. Uma coisa importante sobre as multidões que Deus ele entende é que essas multidões nunca mudam. Elas continuam a mesma durante todo o tempo. As necessidades das multidões continuam sempre as mesmas desde sempre. E as necessidades são as mesmas porque nós somos os mesmos. Os pecados são os mesmos. É um ciclo que se repete, dia após dia. Não há nada de novo debaixo do céu. E se as necessidades
são as mesmas, a solução também continua sendo a mesma. A multidão desse texto é uma multidão exaurida, exausta, cansada, uma multidão sem direção. Por isso que Jesus olha para esse povo e percebe que são como ovelhas sem pastor. Estão desgarrados, estão em um estado crítico de existência. Essa é uma multidão sem direção e sem propósito. Por isso que só Jesus pode resolver o problema, porque é Ele o pastor, é Ele que dá direção e propósito. Somente em Jesus as multidões encontrarão solução. Olha, nós estamos em um ano político e às vezes nós pensamos que os nossos problemas serão resolvidos por um político. Definitivamente. Não é o político que vai resolver as coisas do lado de dentro da nossa vida. O político pode, em uma canetada, resolver alguma coisa. O juiz pode fazer isso. Às vezes as pessoas podem nos ajudar, mas quem pode de verdade resolver o problema da nossa vida é só o pastor. É aquele que dá direção, é aquele que dá propósito. E Jesus faz isso. O problema é que a multidão, como eu disse, continua sendo a mesma. Quer tudo do pastor, mas não quer envolvimento com o pastor. Sabe o filho pródigo? A multidão é como aquele filho pródigo. Quer tudo do pai, só não quer viver com o pai. E olhando para esse texto, eu ainda percebo mais verdades. Percebo que a seara tem dono. Sim, a seara tem dono. Por isso, Jesus nos incentiva a olharmos a seara, entendermos a necessidade, rogarmos ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque esse é o nosso papel, trabalhar nessa seara e rogar ao Pai que envie mais trabalhadores, porque tem muita coisa a ser feita. A necessidade é enorme, mas infelizmente são poucos com quem Deus pode contar. E então onde estão os trabalhadores da seara? Alguns estão embaraçados com as coisas dessa terra, outros estão dormindo. O relógio despertou, mas eles não conseguiram se levantar da cama. Existem aqueles que estão discutindo com outros trabalhadores e a obra parada. Existem muitos que ainda nem entenderam que existe alguma coisa a ser feita. Há também aqueles trabalhadores que estão de greve, não querem trabalhar porque não concordam com o Senhor da seara. Existe uma turma de trabalhadores que só ficam discutindo estratégias e não lançam a mão ao arado. Mas existe um grupo que esse me preocupa, porque são os trabalhadores que pensam que são donos da seara e querem transformar o Senhor da seara em trabalhador na seara. Não, os trabalhadores somos nós, eu e você. Deus, ele é o Senhor da seara. O que o Senhor da seara tinha que fazer, ele fez. Agora somos nós, sou eu e você, que possamos entender as necessidades do reino, que possamos enxergar o que Jesus enxergava, que possamos ter um coração parecido com o de Jesus,
para que possamos sentir o que as pessoas à nossa volta sentem, que possamos ir fazer aquilo que Deus nos mandou. Que Deus nos abençoe e nos desperte para entendermos as necessidades dessa grande seara.